Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje, com a paz do Senhor, nós queremos falar um pouco sobre a reclamação, a maldição da reclamação. Para isso, nós vamos ler duas passagens. Uma delas, no princípio, em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Eu estou lendo aqui na versão King James, e nós vamos ler aqui dos versos 10 ao 14. Me acompanha, por favor. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isto nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver, e Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Essa passagem, ela vai se dar no momento em que o povo de Israel sai do Egito. Deus realizou 10 maravilhas, 10 prodígios milagrosos no Egito, que era a potência mundial da época. E ali ele realiza 10 prodígios, e a cada prodígio, a cada milagre, o faraó chamava os seus magos, chamava os seus profetas, os seus magos, os seus tecnológicos, que conseguiam fazer de forma semelhante aquilo que ele fazia. Então, se tingia-se a água de vermelho, os seus alquimistas tingiam a água de vermelho. Se ele fazia um milagre, o povo ia lá e caçava uma explicação para que aquilo deixasse de ser uma maravilha, mas se tornasse algo comum. Talvez isso se pareça com algo que acontece hoje. Deus faz um milagre, a ciência diz, não, isso é comum, não é milagre. Mas tá bom, né? Não vamos falar dos tempos de hoje, vamos voltar para os tempos de antigamente. Então, o povo de Israel é retirado após a 10ª praga, quando fere-se os primogênitos do Egito, onde passa-se o sangue nas portas, e isso é uma história que todos deveriam ler, porque é maravilhosa, porque é uma história de maravilhas do cuidado de Deus para com o seu povo. O povo é tirado do Egito, é tirado da escravidão, é tirado ali do sofrimento imposto por Faraó. E nesse ponto eles vão então peregrinar em fuga do Egito, saindo do Egito, e o Faraó vem atrás deles. E agora eles se encontram entre a cruz e a espada, eles se encontram entre o povo do Egito e o Mar Vermelho. Eles estão em um ponto que não há para onde correr, para frente ao mar, para trás à espada. Morrer afogado ou morrer degolado. E então eles clamam a Yahvé, e parabéns, glória a Deus pela atitude deles de clamar aquele que tem o poder de livrá-los, mas eles reclamam a Moisés, o profeta do Senhor. E é aqui que nós vemos o erro. Olha o que eles vão falar. Pensa na insanidade que eles estão falando. Eles declaram no verso 11, não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos? Eu quero chamar a atenção para esse ponto. Verso 12. Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Servir ao egípcio, servir como escravo dos egípcios em paz. É um momento em que nós vemos que o povo muitas vezes se esquece de que Deus, tem mais para nós do que servirmos como escravo. Hoje,
a gente muitas vezes se encontra em um lugar de reclamação, seja uma reclamação referente às nossas lideranças na igreja, no trabalho, em casa. Nós gostamos da reclamação. E quando a gente reclama, eu não sei se você percebe, mas você se enche ainda mais da ira que te dá razão da reclamação. Então, se você tem um problema com o seu gerente e começa a falar, cara, eu não gosto dele por isso, por aquilo, ele fez isso, ele me chateou, ele me feriu. E quando você começa a colocar isso, você vai se enchendo do motivo da ira e se alimentando. E a ira vai ficando mais forte. Você chega em casa e você já fala que o serviço não presta, e você fala que a sua família não presta, e a família da igreja que você havia construído, cara, todos são hipócritas porque você está ferido por isso e por aquilo. A reclamação te alimenta daquilo que não te faz bem. E aí você começa a olhar para a escravidão melhor do que a mão poderosa de Deus que pode te libertar. Então, nós vamos ver no versículo 14 aquilo que Deus vai falar através de Moisés. Moisés declara: Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Se for para falar aquilo que não agrega, melhor é calar a boca. Então, sempre que você entrar em um lugar de discussão, que você não tem argumentos que vão trazer frutos de vida e vida eterna, acalme-se e fique calado. Se você não sabe o que dizer e você quer provar um ponto, mas você não tem palavras e argumentos, acalme-se e fique calado. O tolo em silêncio passa-se por sábio. Isso é Provérbios. Mas aquele que fala denuncia a própria tolice, porque é muito fácil falar coisas que são realmente bobeira, bobagem. Por que a gente muitas vezes tem medo ou receio de falar à frente das pessoas, de falar à frente de uma câmera, de falar à frente da igreja, de falar à frente do trabalho? Porque a gente tem receio de que falando nós passemos uma imagem negativa, nós passemos um erro, nós passemos vergonha. Mas diante de Deus a gente não tem vergonha muitas vezes de falar coisas que não agradam a Deus. Sabe, a gente não tem muitas vezes esse temor do Senhor de controlar o nosso coração, de se acalmar. Acalme-se. Então, essa é a primeira parte daquilo que nós falamos hoje. Se for para falar sem sabedoria, acalme-se, cale-se, reflita, clamai a Yahvé, mas não reclamai. É diferente. E agora nós vamos para Tiago, o livro de Tiago, capítulo 3. É extremamente impressionante. O capítulo 3, ele vai nos levar também a um lugar onde nós entendemos a energia, o poder, a seriedade que é a nossa língua, aquilo que nós decretamos, aquilo que nós falamos. Sabe, muitas vezes nós não percebemos o poder que a língua tem, o poder que a palavra tem. A gente esquece que Deus poderia ter estralado os dedos e feito surgir céus e terra, mas ele começou a dar ordens. Ele começou a dizer, haja. Os 8 hajas de Deus de Gênesis. Ele poderia ter feito tudo surgir da forma como ele quisesse, mas ele diz um haja para que nós possamos entender que a palavra realmente tem poder, porque o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aquilo que a boca fala alimenta o coração. Se você começa a decretar palavras de bênção, de graça, de gratidão, você começa a se alimentar disso. Mas em contrapartida, se você começa a falar palavras de maldição, de reclamação e daquilo que não agrada a Deus, você também se alimenta disso. Então, seja para o bem ou seja para o mal, a sua boca te alimenta não só de comida, mas as palavras que fala. Então, vamos para Tiago, capítulo 3. Vamos começar aqui no versículo 1. E aqui nós vamos agora, só lembrando, ler na King James, ok? Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Nesse ponto, nós já poderíamos parar.
Só no versículo 2. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Mas vamos mais fundo, vamos ver o que ele vai falar sobre isso, o que ele traz para nós, para que nós venhamos a amadurecer em Cristo a partir desta declaração. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e, de fato, tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Porém, com ela, amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Finalizamos no verso 12. Finalizou com água doce e o verso 12. E nos fala sobre a língua. E aqui ele já diz, uma fonte de água doce não pode jorrar água salobra, água de sal, água salgada. Uma fonte de água potável não pode jorrar água salobre. Uma fonte de bênção não pode jorrar maldição. Uma fonte que engrandece o nome de Deus, que declara que ele é santo, não pode olhar para o seu irmão e declarar que ele é maldito, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que começar a cuidar daquilo que Deus nos entregou. O corpo que Deus nos entregou, o corpo que Deus nos entregou, a bênção que Ele nos entrega a partir do trabalho, a vida que Ele nos entrega a partir da nossa família. Irmãos, muito cuidado, muita atenção. Troque as lentes que você enxerga o mundo, troque as palavras que você declara ao seu mundo, troque as leituras que te fazem compreender o mundo. Coloque tudo na vontade de Deus, tudo na conta de Deus, tudo no plano de Deus, e você provará qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele. Viva uma vida de reclamação, e você provará quão cruel pode ser o mundo, porque aquilo que você vê cresce, aquilo que você foca é aonde a sua vida vai estar focada. O que eu tenho por hoje é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus mude as suas palavras, que Deus te ensine a andar no caminho de ser grato. Jesus dava graças a Deus e depois que ele trazia o milagre. Siga o exemplo de Cristo. Dê graças primeiro, não dê reclamação. Dê espaço a Deus, não dê serviço ao diabo. Dê uma vida agradável ao Senhor, com palavras agradáveis ao Senhor. Eu oro para que essa palavra caia como semente em seu coração e venha gerar, uma árvore, frutos de vida eterna, que realmente entrando em sua vida, você venha provar quão doce e saborosa é a vontade de Deus para a sua vida. Que o seu coração nesse momento seja terra fértil e receba do Senhor a direção de crescimento para o céu. Amém. Fique na paz e até a próxima.